Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam bem como sempre. Hoje vamos dar uma olhada nas ações do Banco do Brasil, BB Seguridade. Será que ainda são uma boa escolha de investimento? Será que ainda vale a pena? Mesmo com a alta recente no preço, as ações subiram bastante. Ou será que não vale a pena? Ficou caro demais, o desconto acabou, não vale mais a pena investir? Já deixa a sua opinião aqui nos comentários, que ela é muito válida. Vamos ver os fatores que influenciam o desempenho das ações, as perspectivas de futuro das empresas também. Tudo isso a gente vai ver. Vou deixar a minha opinião, como sempre, e vocês que já acompanham o canal vão deixar o like aqui no vídeo, que eu tô ligado, como sempre vocês fazem também. Tô falando aqui, mas eu sei que você já até deixou esse like. Antes, eu vou passar também aqui por algumas notícias sobre economia. Eu já faz um tempo que eu não solto vídeo, essa semana estava meio corrido aqui no offline, só para a gente dar uma atualizada sobre o cenário mesmo, mas se você quiser, eu vou deixar também os capítulos aqui embaixo para você já ir para a parte do vídeo que te interessa, beleza? E meus queridos amigos, essa semana a gente teve o Banco Central, que manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, como era esperado. Está aguardando aí para avaliar melhor os efeitos da política monetária no atual ciclo de taxa de juros, de inflação que a gente vive atualmente, a inflação pressionando ainda. O sinal de alerta na inflação é justamente esse, né? A gente tem as expectativas subindo consecutivamente nos relatórios do Boletim Focus e o tom do Banco Central é mais ou menos o seguinte: olha, nós vamos fazer o nosso trabalho, mas a desinflação ela tem um preço e se esse custo subir, pode ser até que a gente precise aumentar um pouquinho mais a taxa Selic, né, por conta de incertezas tanto na situação fiscal quanto nas expectativas de inflação para períodos mais longos que a gente está vendo que está acontecendo. Então, o Banco Central deixando claro que vai fazer o que for preciso para manter a inflação dentro da meta, que é a função dele, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. E aí, se o governo meio que puxar o cabo de guerra para o outro lado, por conta da situação fiscal, eles vão precisar apertar ainda mais na parte de política monetária para conseguir manter a inflação sob controle, e isso impacta tudo, inclusive o setor bancário, o setor de seguros, como a gente vai ver aqui no caso dessas empresas. A gente teve o Lula também falando sobre isso, sobre taxa de juros, né, abrindo aspas aqui. Quero saber do que serviu a independência do Banco Central. Eu vou esperar esse cidadão terminar o mandato dele para fazermos uma avaliação do que significou o Banco Central independente. Uma dica para o Lula: Lula, pede para alguém que entende fazer essa avaliação para você. Não adianta também querer que a taxa Selic caia de forma artificial. Isso não dá certo, galera. Isso ainda existe pressão na inflação, é preciso que exista também aperto monetário na medida necessária. Baixar taxa de juros de forma artificial, na canetada, ou você tentar mascarar a inflação também, isso só faz acumular e piorar as consequências, como a gente já viu em outras ocasiões. Tanto que o dólar e os juros tiveram forte alta hoje, com essas críticas do Lula ao Banco Central, os dados de emprego também nos Estados Unidos, lucro do Santander recuou bastante, o banco divulgou com relação aos últimos 12 meses, inclusive o banco deixando claro que teve um grande impacto de uma empresa de atacado, sem citar Americanas. Oi também pedindo proteção contra os credores, ensaiando ali uma segunda recuperação judicial, pode acontecer. E por falar em recuperação judicial, trabalhadores das Americanas protestando no país inteiro, nas lojas físicas hoje. É realmente uma situação muito difícil essa da Americanas. Existem muitos funcionários que dependem diretamente e indiretamente da empresa, então é um efeito cascata que pode ser muito danoso, e a depender da gravidade da situação, o que pode acontecer, né? Fornecedores da Americanas podem quebrar também. E pior do que isso, né? Como ela tem certos benefícios, por ser uma das gigantes brasileiras aí do varejo e da economia como um todo, pode ser que aconteça até da empresa se recuperar lá na frente. Entra em recuperação judicial, consegue dinheiro, se recupera, mas fornecedores das Americanas, que não tem nada a ver com isso, com o que ela fez de errado e que estavam fazendo tudo certinho, podem não conseguir escapar e podem quebrar, mesmo com a empresa se recuperando. Fora que impacta credores de modo geral, debenturistas, os bancos, etc. A gente teve também a Netflix divulgando um plano para restringir senhas compartilhadas, irritando usuários e agradando o mercado. A empresa deixou claro
que precisa abordar o compartilhamento de senhas entre várias famílias. Isso acontece mesmo? Não sei, nem sabia, né? Diz que foi acidental, mas eu também não sei não, né? Esse negócio de colocar a culpa no estagiário já está muito manjado, Netflix. Vamos parar com isso, mais manjado do que compartilhar o acesso da plataforma de vocês. Mas quem tem esse costume, já é bom se preparar, porque pode acabar em breve esse benefício aí. Agora vamos falar aqui, né, de Banco do Brasil e BB Seguridade, BBSE3. Muitos de vocês me perguntando recentemente se ainda está barato. Badu, com essa alta que a gente teve nas ações do Banco do Brasil, nas ações de BB Seguridade, ainda está barato? Ainda vale a pena? Quando estava caindo eu estava com medo, agora está subindo, será que ainda vale a pena? E eu tenho algumas coisas para falar sobre isso. BB Seguridade, quase nos patamares pré-pandemia, a ação acima dos R$ 36, subiu pra caramba, desde a mínima já subiu mais de 90%. E quando a gente olha os indicadores dessas ações, dá pra gente tirar algumas conclusões ainda. Eu vou olhar aqui os indicadores para vocês, vou começar pelo Banco do Brasil, depois a gente olha a BB Seguridade. P sobre L de Banco do Brasil 5,21, PVP 0,74, Dividend Yield de mais de 10%, um ROI até que bem razoável para o Banco do Brasil. Já no caso de BB Seguridade, o que a gente tem? P sobre L 13,29, PVP 7,67, Dividend Yield de mais de 5,35%, ROI 57,76%. E BB Seguridade é o seguinte, pessoal, vamos falar um pouco da empresa aqui. Quem investir em ações de BB Seguridade tem que saber que está levando meio que um pacote aí. Então vai ser dono ali de BB Seguros, que é uma empresa BB Corretora, de marcas como o Brasil Seg, Brasil Prev também, que é uma empresa que faz parte do guarda-chuva, Brasil Cap, Cyclic, que é a corretora digital, tudo isso está dentro do guarda-chuva. O lucro das seguradoras vem justamente do que elas recebem pela venda dos seus seguros, pela venda dos prêmios. Além disso, o dinheiro que elas têm em caixa também, que pode ficar aplicado em produtos financeiros, contribui para o resultado também, aumenta a receita financeira e a lucratividade das seguradoras como um todo. Por isso que a taxa de juros mais alta é bom, de certa forma, para as seguradoras, porque elas conseguem melhorar o seu resultado financeiro. Por outro lado, é ruim também, porque o crescimento é menor do setor, o resultado operacional ele acaba não se beneficiando da mesma forma que o resultado financeiro quando a gente tem alta nas taxas de juros. Mas é um setor perene, que tem um potencial muito grande ainda aqui no Brasil, mas vai depender de muita coisa, de melhorias de condições macroeconômicas, de melhoras na renda da população, tudo isso é importante para o setor. Então, se você comparar o Brasil, inclusive com outros países também subdesenvolvidos, países emergentes, o mercado de seguros aqui ainda é subpenetrado, mas isso tem os seus motivos. Se o cara está lá sem saber o que é que ele faz para conseguir pagar aluguel, pagar alimentação, ele não vai consumir muito produto de seguro, essa não vai ser a prioridade dele. Períodos de inflação alta, instabilidade econômica, tudo isso acaba ocasionando também uma pressão negativa sobre o mercado de seguros, que acaba crescendo menos nesses períodos. Por isso que eu falo, o setor tem potencial para crescer no Brasil, mas eu prefiro investir nas empresas por um preço que, se esse crescimento não vier agora, demorar muito mais para acontecer, ainda assim eu vou conseguir um retorno interessante. É o que eu falo da margem de segurança sempre. O mercado caiu naquele momento no início da pandemia como um todo, mas BB Seguridade realmente teve um impacto negativo no curto prazo nos seus negócios. A empresa sofreu sim descasamento de ativos e passivos, isso impactou as cotações por muito tempo, inclusive gravei muito vídeo falando aqui. As opiniões ali de muitos analistas eram de que esses impactos negativos eram realmente temporários, passageiros, a gente está vendo que realmente está sendo, a gente viu que ela vem conseguindo se recuperar, apresentou resultados muito bons já no último trimestre que ela divulgou, no terceiro tri, vamos ver agora também, por conta disso as cotações vêm respondendo. A prévia dos resultados do último trimestre de 2022 foi positiva também. Vamos ver a divulgação dos resultados do ano como um todo, como é que vai ser. Posso gravar vídeo aqui também. Mas como vocês puderam ver, os múltiplos de BB Seguridade e Banco do Brasil são bem diferentes, né? Os múltiplos de BB Seguridade bem mais altos que os do Banco do Brasil. Muita gente acaba confundindo, achando que Banco do Brasil
Tá muito mais barato, BB Seguridade é muito mais cara, não vale a pena investir em BB Seguridade, vou investir só em Banco do Brasil, mas o modelo de negócios é diferente, tá? Você não pode fazer esse tipo de comparação, não faz sentido. A rentabilidade da empresa de seguros de BB Seguridade é 3 vezes maior, ela é muito mais rentável que o Banco do Brasil por conta das próprias características do modelo de negócios em que ela atua. Então, por conta disso, o mercado ele não é bobo, o mercado precifica isso, precifica a empresa a múltiplos mais esticados, mas quando o assunto é investimento, principalmente quando a gente fala de investimento em ações, o investidor, às vezes ele só quer saber do retorno que ele vai ter. Principalmente o investidor iniciante, quanto é que eu vou ter de retorno? Muita gente fica olhando dividend yield, quanto que eu vou receber de dividendos, qual que vai ser a valorização das ações, quanto de valorização que eu já tive no curto prazo, tudo ilusão. Né? De retorno todo mundo quer entender, todo mundo gosta, mas às vezes o investidor iniciante ali acaba se precipitando. Escolher um bom investimento se resume em encontrar boas relações de risco e retorno que os ativos te oferecem de acordo com o teu perfil. Porque todo ativo que oferecer um potencial de retorno maior, ele vai oferecer mais risco embutido também. Será que o seu perfil aguenta esse risco? A sua carteira aguenta esse risco ainda? Então, todo o ativo que você for analisar vai te apresentar uma relação de risco e potencial de retorno. Investir em renda fixa, no Tesouro Selic, por exemplo, é muito menos arriscado do que investir em ações. Então, para investir em ações, a gente vai exigir um prêmio por esse risco. E quais são os riscos dessas empresas que a gente pode ver aqui? No Banco do Brasil a gente tem vários riscos. Tem interferência estatal, a competição cada vez maior no setor bancário, os riscos de regulação, inadimplência, tudo isso é risco. Queda na rentabilidade dos bancos de modo geral, que pode acontecer principalmente por conta das concorrências, fintechs também, tudo isso é risco. Risco é o que vai fazer com que talvez esse retorno esperado não aconteça, não venha. Risco é justamente a probabilidade de você não conseguir obter o retorno que você exige, entendeu? Lembra do prêmio com relação à renda fixa que eu falei? Beleza, você exige esse prêmio, mas nada garante que o mercado, que a empresa vai te recompensar da forma que você espera. Não tem garantia, entendeu? É isso que a gente chama de risco, né? E é por isso que eu falo sempre aqui nos vídeos. Se o potencial de uma ação segue o mesmo e a ação caiu, comprar mais barato nada mais é do que diminuir o risco. E comprar mais caro é assumir um risco maior. Isso é um fato. Então, se nada mudou e a ação subiu, você sabe que se você comprar, você vai estar assumindo um risco maior. Isso aqui não é recomendação de investimento, não estou falando para não comprar, para comprar nada. Isso é um fato, é lógico. Lembrando que eu estou falando aqui de uma situação em que a ação ficou mais cara, mas não mudou muita coisa nos fundamentos da empresa. É claro, a gente pode ter situações também de acontecer de você pagar mais caro numa ação do ponto de vista nominal, mas em termos de retorno esperado, você está pagando até mais barato, porque a empresa muda, né? As empresas são organismos vivos, como eu falo, né? As expectativas mudam. Pode ser que em determinado momento, passou um ano ali e agora o cenário para a empresa ficou muito mais bonito. Mas no caso de uma ação cuja empresa não mudou muita coisa, o investidor que topa pagar mais caro só porque a ação começou a subir demais, subiu 10, 20, 30%, ele simplesmente está aceitando correr mais risco, às vezes no mesmo investimento que ele não aceitou meses atrás quando estava mais barato. Só que muitas vezes o investidor ele não percebe isso, é inconsciente. O ser humano, às vezes, ele acaba agindo na ganância mesmo, ou até mesmo esse efeito manada que vai seguindo ali. Então, se for para falar a minha opinião, deixando claro mais uma vez que não se trata de nenhum tipo de recomendação de investimento, nem de compra, nem de venda, o que eu quero dizer? Qual que é a minha opinião? Banco do Brasil está descontado, é uma ação barata na minha opinião. BB Seguridade é uma boa empresa também, gosto muito de BB Seguridade, tenho em carteira, mas nesse momento não estou investindo nem em Banco do Brasil, nem em BB Seguridade, porque eu já tenho a minha posição montada, a minha alocação ali montada, não está pedindo para comprar nenhuma das duas. Comprei ações do Banco do Brasil há pouco tempo, mas eu gosto de comprar esse tipo de empresa, principalmente o Banco do Brasil, que eu acho mais arriscada, quando está sofrendo mesmo. E aí que muitos investidores têm que tomar cuidado, principalmente quando está comprando só para surfar essa alta. Se pergunta assim, você está querendo investir nessas empresas agora, você está querendo saber se ainda vale a pena, por quê? Por que você está querendo saber isso? Será que você tem o interesse
genuíno realmente em investir nessas empresas, se tornar sócio e está querendo saber se o preço ainda é interessante nesse momento ou não, ou você agora está interessado só porque as ações estão subindo nesse momento. Seja sincero nessa resposta, né? Qual que era o seu interesse por essas ações quando elas estavam em queda, sofrendo muito lá atrás? Cuidado para você não cair na armadilha de investir só interessado em surfar essas altas. Porque aí é como eu falei no vídeo anterior, inclusive recomendo que você assista, muitas vezes o investidor faz isso, quando ele faz isso ele está plantando a sementinha do próximo prejuízo que ele vai ter lá na frente, né? Quando essas ações acabarem corrigindo por algum motivo ou caírem, o mercado de ações ele funciona dessa forma, e aí quem só comprou com esse objetivo pode acabar vendendo com prejuízo justamente por conta disso também. E é aí que eu sempre digo, se você enxerga essas empresas como ativos que podem gerar valor para você no longo prazo, e você monta uma carteira diversificada, com vários ativos também de vários setores, se você está investindo no longo prazo, as projeções de retorno que essas empresas vão conseguir te entregar variam muito pouco no curto prazo. As projeções de retorno nas análises que você faz, cada um faz a sua lição de casa, mas a cotação costuma oscilar muito. Então, se o preço dela cai e as projeções de retorno no longo prazo não, teoricamente, era para o investidor achar isso bom, porque ele vai ter a possibilidade de comprar o mesmo ativo mais barato por mais tempo, já que o curto prazo não importa muito para ele. Mas como eu disse também, no caso de uma ação cuja empresa também não mudou muita coisa e o investidor topa pagar mais caro só porque a ação começou a subir de mais, valorizou demais e parece que agora vai, ele está topando correr um risco maior, considerando que as expectativas da empresa ali para o futuro não mudaram muito também. É claro, tá, que eu não vou ser hipócrita de falar que o preço das ações não importa. O preço nunca importa. Não é assim, né? No curto prazo, realmente, o preço não é algo que deva influenciar tanto as suas decisões. Cola mais nos fundamentos. Mas no longo prazo, se a empresa entregar bons resultados, entregar uma boa rentabilidade, gerar valor, a cotação vai ser consequência. Consequentemente, a cotação vai acompanhar esse crescimento dos lucros, os bons resultados da empresa. Por isso, se você quer começar a montar posição nessas empresas, às vezes é interessante você estudar um pouquinho mais, ver se realmente faz sentido, analisar, começar aos poucos, talvez, eu sempre acho interessante começar aos poucos. Agora, se você quer comprar só porque está subindo muito, eu acho uma péssima ideia. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Agora eu acho uma ótima ideia você deixar o like aqui no vídeo se você não deixou, se inscrever no canal e assistir esse próximo vídeo que está aparecendo aqui no cantinho. Beleza? Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!